Mergulhe num mundo onde os gigantes governavam. Descubra as histórias fascinantes dos animais mais imponentes que caminharam pela Terra muito antes de nós. Pronto para uma viagem ao passado? Dê like e subscreva, e desenterre os segredos destes colossos pré-históricos. A história da vida na Terra não se limita à era da humanidade. Muito antes de os primeiros hominídeos se levantarem sobre dois pés, o planeta era um palco de proporções épicas, dominado por criaturas de uma escala e ferocidade que hoje parecem saídas da mitologia. Desde mamutes que percorriam tundras geladas até serpentes de 15 metros que espreitavam em florestas tropicais, a Terra tem sido o lar de uma legião de animais gigantes que governaram o mundo muito antes de a humanidade deixar a sua marca. Qualquer discussão sobre animais gigantes deve começar com os dinossauros. A era Mesozoica, que se estendeu de há 252 a 66 milhões de anos, é o período mais famoso pela sua megafauna. Nem todos os dinossauros eram gigantes, mas os que o eram atingiram proporções que desafiam a imaginação. O gigantismo nesta era foi impulsionado por uma combinação de um clima global quente, uma vegetação abundante e uma relativa falta de predadores competitivos, pelo menos inicialmente. Os verdadeiros titãs terrestres do Mesozoico foram os saurópodes, herbívoros de pescoço longo que se espalharam por todo o mundo. O Argentinosaurus uinculensis, um saurópode do Cretáceo, é um dos candidatos mais fortes para ser o maior animal terrestre de todos os tempos. Com um comprimento estimado de até 35 metros e um peso que poderia superar as 70 toneladas, o seu tamanho é quase inconcebível. As suas patas eram tão largas quanto uma árvore, e o seu pescoço e cauda eram tão longos que poderiam ter atingido o comprimento de um campo de futebol. A sua existência obriga-nos a imaginar um mundo onde a vegetação era tão abundante e exuberante que podia sustentar estas criaturas colossais. A simples biologia destes titãs é surpreendente. Os seus corpos exigiam sistemas circulatórios e digestivos extraordinariamente eficientes para poder bombear sangue até ao cérebro através de um pescoço tão longo e processar toneladas de vegetação por dia. Outros saurópodes, como o Patagotitan maiorum da Patagônia, atingiram tamanhos semelhantes, demonstrando que o gigantismo foi uma estratégia evolutiva de sucesso em diferentes continentes. Acredita-se que estes animais viviam em manadas para se defenderem dos predadores, e o seu apetite maciço e a sua digestão lenta e fermentadora produziam enormes quantidades de metano, o que, segundo algumas teorias, pode ter afetado o clima global da época. As suas pegadas, mais parecidas com as de uma escavadora do que com as de um animal, criavam depressões no solo que se enchiam de água, formando pequenos pântanos que serviam de habitat para insetos e anfíbios. Em essência, não apenas viviam no seu ambiente, mas eram engenheiros do seu ecossistema. Junto aos herbívoros gigantes, havia predadores que se ajustavam às suas proporções. O Tyrannosaurus Rex, embora não fosse o maior predador, é sem dúvida o mais famoso. Com um comprimento de até 12 metros e uma altura de 4 metros na anca, o T-Rex era uma máquina de matar, com uma mandíbula capaz de exercer uma das forças de mordida mais poderosas, conhecidas em qualquer animal terrestre, com a qual podia triturar ossos com facilidade. A sua anatomia, com patas traseiras robustas e braços diminutos mas musculosos, estava perfeitamente adaptada para a emboscada e o ataque a grandes presas. Mas não era o único predador colossal. O Spinosaurus aegyptiacus, um predador maior que o T-Rex, era semi-aquático e movia-se entre pântanos, caçando tanto em terra como na água. A sua mandíbula alongada e a sua grande vela dorsal distinguem-no como um predador único e especializado, possivelmente alimentando-se principalmente de grandes peixes, mas sem hesitar em atacar outros dinossauros. A estes juntava-se o Giganotosaurus caroline, de proporções similares ao T-Rex, que dominava as terras do que hoje é a América do Sul, demonstrando que a evolução do gigantismo predador foi um fenômeno global. Os megalosauros e os alosauros também reinaram nos seus respectivos ecossistemas, cada um como um predador de topo adaptado ao seu próprio ambiente. O domínio dos gigantes não se limitava à terra. Os céus e os mares também eram o lar de criaturas massivas. O Quetzalcoatlus northropi, um pterossauro do Cretáceo, é o maior animal voador conhecido. Com
com uma envergadura de até 11 metros, era um gigante alado que se elevava sobre os dinossauros. Apesar do seu tamanho, a sua estrutura óssea oca e a sua musculatura leve permitiam-lhe alçar voo e planar sobre grandes distâncias, possivelmente alimentando-se de pequenas presas terrestres ou mesmo carcaças, como uma cegonha gigantesca. No oceano, o Mosasaurus hoffmanni, um réptil marinho, era o predador de topo, com um comprimento de até 17 metros e uma poderosa mandíbula que lhe permitia caçar quase tudo no mar. Os plesiossauros, como o gigantesco Elasmosaurus, com o seu pescoço excepcionalmente longo, também dominavam os mares, movendo-se com uma graça aterradora e usando o seu longo pescoço para emboscar as suas presas. A variedade destes predadores marinhos é surpreendente, com ictiossauros que se assemelhavam a golfinhos e crocodilos marinhos de tamanhos descomunais. Esta era do gigantismo foi um testemunho do potencial evolutivo quando os nichos ecológicos são imensos e os recursos abundantes. Para entender o gigantismo na sua totalidade, devemos recuar ainda mais no tempo, até a era paleozoica, muito antes dos dinossauros. O nível de oxigênio na atmosfera terrestre era consideravelmente mais alto, atingindo um pico de quase 35% no período Carbonífero, em comparação com os 21% atuais. Este fator foi crucial para o desenvolvimento de artrópodes de proporções gigantescas. Os insetos e outros artrópodes respiram através de um sistema de traqueias, que são tubos que distribuem o oxigênio diretamente para os tecidos. Este sistema torna-se menos eficiente à medida que o tamanho do animal aumenta. Portanto, o oxigênio extra do Paleozoico atuou como um catalisador, permitindo que estas criaturas evoluíssem para tamanhos massivos. O Meganeura, uma libélula pré-histórica, é um claro exemplo deste fenômeno. Com uma envergadura de até 75 centímetros, era a maior libélula que alguma vez existiu, e um predador aéreo temível. Em terra, a Arthropleura, um milípede gigante de 2,5 metros de comprimento, movia-se pelas florestas de fetos do Carbonífero, alimentando-se de matéria vegetal em decomposição. Estas criaturas, embora menos conhecidas que os dinossauros, são igualmente fascinantes e lembram-nos que o gigantismo afetou quase todas as linhagens animais ao longo da história da Terra. Antes de continuar, dê like e subscreva para não perder os nossos próximos vídeos. O impacto do asteroide que pôs fim à Era Mesozoica, há 66 milhões de anos, não foi o fim dos animais gigantes. Foi uma oportunidade. Com a extinção dos dinossauros não aviários, um novo grupo de animais teve a oportunidade de evoluir para proporções massivas: os mamíferos. A Era Cenozoica, ou a Era dos Mamíferos, viu o surgimento de uma megafauna tão impressionante quanto a dos dinossauros, mas com uma aparência mais familiar. Este fenômeno, conhecido como gigantismo insular em ilhas, ou a Lei de Cope, que postula uma tendência evolutiva para o aumento de tamanho nas linhagens de animais, tornou-se evidente. O Paraceratherium transouralicum, frequentemente conhecido como o Indricotherium, é o maior mamífero terrestre de todos os tempos. Este rinoceronte sem chifres viveu no Oligoceno e media até 5 metros de altura no ombro, com um peso de até 20 toneladas. O seu pescoço longo e as suas patas robustas faziam-no parecer uma espécie de girafa-rinoceronte. O seu tamanho maciço protegia-o de qualquer predador, e a sua existência lembra-nos que os mamíferos também puderam atingir proporções gigantescas. Não foi o único mamífero gigante do seu tempo. O Andrews mongoliensis, um predador com uma cabeça enorme que se assemelhava à de um lobo, pode ter sido o maior mamífero carnívoro terrestre, embora a sua dieta exata continue a ser um mistério. Na América do Sul, o Arctotherium angustidens, um urso de cara curta que viveu no Pleistoceno, é o maior urso conhecido. Era maior e mais musculoso que um urso polar, e com uma altura de até 3,4 metros quando se punha de pé, era uma força formidável. Embora provavelmente fosse omnívoro, o seu tamanho tornava-o um predador no topo da cadeia alimentar. Na mesma região, os gliptodontes, como o Doedicurus clavicaudatus, eram tatus gigantes do tamanho de um automóvel, protegidos por uma carapaça óssea e armados com uma cauda em forma de massa, o que os tornava quase invulneráveis. Um ciclo de evolução, adaptação e, por vezes, um final abrupto.
lembrando-nos que mesmo os monarcas da Terra não estão imunes aos caprichos do tempo. Fascinante história! Para não perder as nossas próximas histórias, não se esqueça de dar like e subscrever.